Depressão é coisa séria. Afeta 350 milhões de pessoas no mundo. 1 milhão de pessoas se suicida a cada ano. No entanto, menos de 10% das pessoas que sofrem de depressão recebem tratamento. Vamos conhecer melhor os sinais de alerta, saber quando devemos procurar ajuda. Por isso, hoje no estúdio vamos conversar com o Dr. Ricardo Alberto Moreno, professor de pós-graduação e professor do Departamento de Psiquiatria da USP e fundador e coordenador do GRUDA, Grupo de Estudos de Doenças Afetivas do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E Marta Axtelm, que preside a ABRATA, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Prazer recebê-los aqui hoje, viu, no estúdio, online, né? Olá, é um prazer para mim estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do nosso trabalho em relação aos pacientes com depressão. Muito obrigada, eu agradeço em nome da Brata, né, para que a gente tenha essa possibilidade de trocar com vocês, né, também sobre o nosso trabalho. Primeira coisa, tem tantas confusões em termos de definição, muita gente ainda acha que depressão é uma frescura. O senhor poderia nos explicar o que é depressão? Quais os principais fatores que estão envolvidos nessa patologia? Bom, eu vou começar dizendo o que não é depressão. Depressão não é tristeza, não é luto, não é aquela... Porque isso tudo faz parte da vida psicológica de todos nós. Depressão é uma doença, é um problema médico que apenas algumas pessoas sentem, não todas. Isso, por que eu estou falando dessa forma? Porque apenas 18% da população no mundo sente depressão. Isso significa que é uma em cada 5 pessoas. As outras pessoas podem sentir tristeza, às vezes está chateado, amuado, etc. Mas depressão é um conjunto de sinais e sintomas. Depressão, o indivíduo tem um humor depressivo, irritável, falta de sentir prazer na vida, alterações de sono, apetite, pensamentos ruins, uma dificuldade para executar as suas tarefas que antes lhe eram facilmente executáveis. Então, basicamente, a grosso modo, isto é depressão. É uma doença, é um problema da química do cérebro e é diferente da tristeza habitual. Perfeito. Marta, você como presidente da ABRATA, sente ainda mesmo que há confusão por parte das pessoas em relação à aceitação, inclusive, do diagnóstico quando é depressão de fato? Sim, com certeza. Através da ABRATA, nos nossos grupos de apoio mútuo, nós temos sempre a possibilidade de ter a participação de muitas pessoas. Agora, nessa fase de pandemia, nada está acontecendo presencial em nossa sede. Só que nós estamos com diversos grupos online. E a procura está sendo muito grande. Então, a gente está tendo realmente um panorama bem amplo, né? Em que algumas pessoas estão chegando até nós pela primeira vez, onde acabaram de receber o diagnóstico, outros que estão suspeitando que tem algo, né? Alguns familiares que chegam até para entender. Mas não é uma coisa assim tão simples. E até quando a pessoa recebe o seu diagnóstico, ela fica meio incrédula, né? Então, realmente, eu acho que quanto mais se falar, quanto mais abrir para o esclarecimento, né, mais condição as pessoas vão ter de entender esse universo, como o doutor Ricardo disse, que é o universo de uma doença, né? E como tal, a gente sabe que, graças a Deus, tem um acompanhamento e tem o seu tratamento também. Perfeito. Doutor Ricardo, depressão, inclusive, é importante o diagnóstico correto e a aceitação desse diagnóstico, porque depressão também acaba sendo porta de entrada para outras doenças? Sim, de fato. Mas antes disso, é importante esclarecer que ainda há muito preconceito em relação à depressão. Embora ela seja bastante frequente e acometa muitas pessoas, independente da condição econômica, social, raça, a única diferença é em relação ao sexo. As mulheres têm 2 vezes mais chances de ter depressão do que os homens. E, de modo geral, ela tem tratamento, e o tratamento faz com que o indivíduo possa retornar
a uma vida normal ou muito próxima do normal. A depressão, inclusive, ela pode acontecer assim, em ciclos, eu diria. Eu posso ter um surto de depressão, me tratar e depois nunca mais precisar tratar da depressão? Ou, em geral, é um caso de uma doença crônica que merece um controle mais apurado? Isso é uma ótima pergunta, porque o que nós sabemos dos estudos, das evidências médicas, que quem teve um episódio depressivo na vida, ele tem um risco de 60% a 70% de ter novos episódios repetidos no ciclo da vida da pessoa. Ou seja, dá para separar em indivíduos que vão ter apenas um episódio depressivo, isso em torno de 30% a 40%, e nunca mais vão ter nada. Entretanto, tem o outro grupo que é mais vulnerável para ter novos episódios ao longo da vida. E isso vai depender de vários fatores. Por exemplo, situações de estresse, carga genética é muito importante, porque hoje nós sabemos que a depressão tem uma carga genética. Isso dá para medir avaliando os familiares de primeiro grau ou outros familiares, parentes de sangue, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Se houverem várias pessoas ou algumas pessoas acometidas por depressão, a gente já sabe que esse indivíduo que teve um episódio depressivo, ele é mais vulnerável e tem uma probabilidade maior de voltar a ter outro episódio ao longo da sua vida. Uhum. Marta, em relação à Brata, em geral, você tem pessoas com depressão de todas as idades? Bem, na verdade, o trabalho da Brata ele é mais focado no paciente adulto, acima dos 18 anos. Porém, já faz algum tempo que nós criamos o grupo de jovens, que a gente acolhe jovens dos 14 aos 18 anos. Porém, o que está acontecendo? Estão chegando até nós jovens de 12, de 13 anos. Né? Muitas vezes já realmente diagnosticados e acometidos com a depressão. Né? Como o doutor Ricardo falou, a depressão ela acaba acometendo, né, muito mais as mulheres que os homens, então nossa frequência é nitidamente mais de mulheres, né? Além de que a mulher tem uma tendência mais natural, né, de se expor, vamos dizer assim, então ela busca o tratamento e tem uma aceitação às vezes mais de pronto do que o homem, né? E na nossa frequência, realmente, a grande maioria está na faixa de pessoas, né, adultas, né, e alguns poucos no caso da terceira idade. Perfeito. Doutor Ricardo, a depressão pode mesmo acometer desde criança, assim, adolescente? Pode. O pico de frequência, ou seja, onde aparece mais frequentemente, onde as pessoas começam a adoecer de depressão, é na faixa de adulto jovem. Então, isso vai por volta entre os 25 anos até os 40 anos, mais ou menos, é o pico de frequência de depressão. Por outro lado, a gente sabe que crianças, pré-adolescentes e adolescentes podem ter depressão. As crianças, a manifestação é um pouco diferente. O pré-adolescente, como o seu cérebro já atingiu uma certa maturidade, ele tem uma capacidade de se expressar melhor, ao mesmo tempo que o adolescente, então eles podem falar que sentem tristeza, desânimo, pensamentos ruins, que tudo custa mais esforço, que não tem prazer nas brincadeiras, em estar com os amigos e assim por diante. Por outro lado, idosos também podem ter depressão. E é importante identificar sempre qual a faixa etária em que se iniciou a depressão. Por quê? Porque se ela se inicia muito precocemente, a probabilidade de o indivíduo ter episódios ao longo da vida é muito maior. E se ela aparece na velhice, o tratamento tem que ser um pouco diferente, porque as depressões que aparecem na velhice precisam de um protocolo diferente. Elas geralmente tendem a ser mais graves, enfim, do que aqueles que aparecem na idade de adulto jovem. Oh, muito legal essa sua dica, que são manifestações diferentes, inclusive forma de tratar, né, de lidar diferente. Eu vou querer saber mais detalhes sobre isso logo depois do intervalo, tá bom? A gente volta já já.
E você fica aí, a gente volta rapidinho.